Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para o Enem 2015, questão 40 aí, ó. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura do interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T igual a menos H ao quadrado, mais 22H menos 85, em que o H representa a hora do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então, ele quer saber o seguinte: quando ele encontrar o maior número de bactérias, a temperatura lá dentro é de quanto? Vamos então fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a fórmula. Então eu tenho T de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Não há necessidade de fazer o gráfico disso. Só vou fazer aqui para que vocês entendam melhor, tá? Você sabe que a minha paixão é quando vocês entendem as coisas. Bom, aqui eu tenho o eixo que representa o quê? O H, e aqui eu tenho o eixo que representa o T. Essa função ela tem um A negativo, né? Então, o A negativo, se eu fosse representar aqui de forma bem brusca isso aí, seria uma função desse estilo, com concavidade para baixo. Observe quando é que ele vai tirar, quando é que ele tira o maior número de bactérias? Quando é que atinge o maior número de bactérias? O maior número de bactérias é quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, observe que a temperatura está aumentando, 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 aumentando. Chega aqui, ó. Chega aqui, a temperatura é o quê? A temperatura é máxima. Só que esse pontinho aqui é o vértice. E esse vértice tem duas coordenadas. Uma que eu vou chamar de x do vértice e uma outra que eu vou chamar de y do vértice. As pessoas confundem muito o que usar agora, se o x do vértice ou o y do vértice. A pergunta que ele está fazendo é: em que hora do dia vai acontecer a temperatura máxima? Ou a pergunta é: qual é a temperatura? A temperatura máxima, né? Por que a temperatura máxima, Ney? Porque eu vou tirar o maior número de bactérias quando a temperatura for máxima. Então, a temperatura está no eixo y. Então, essa questão é uma questãozinha que vai sair como? Encontrando o y do vértice. Então, simplesmente a minha resposta vai ser o y do vértice. Todos vocês sabem que o y do vértice é dado por menos delta sobre quem? 4a. Vamos calcular aqui o delta. Quem quiser calcular também o x do vértice depois substituir na função é outra saída, tá? Bom, o delta vocês sabem que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta ele vai ser o b, que é 22 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes 85. Certo? Então, delta vai ser igual a 22 vezes 22, 484, é isso? Menos com menos, aqui é menos, né? Menos 85, perdão. Menos com menos dá mais, com menos dá menos, ó. 4 vezes 80, 320, 340. Legal. Então, nosso delta vai ser quanto? Vai ser 144. Logo, o y do vértice vai ser menos 144 sobre 4 vezes o a, que é menos 1, que vai dar menos 4. Isso vai dar, então, 36. 36 o quê? Graus Celsius, né? Então, pessoal, vamos procurar agora onde 36 se encaixa. 36 é um valor que está entre 30 e 43. Então, nesse momento, a temperatura é uma temperatura o quê? Alta. Ok? Bem simples, né? O gráfico fica legal para você entender melhor. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado a todos aí. Um abraço a todos e bom estudo.